um jeito de gravar aqui, onde você vai hoje. Você tem que ser tudo. Você esse jogo. Vídeo, pois pode ser que Fala aí, não seja. fala aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Agora a gente vai reagir à história completa de Hollow Knight. E depois a gente vai jogar Hollow Knight. Depois eu vou jogar Hollow Knight. Eu vou ver a história aqui com vocês. Vamos lá, eu vou reagir aqui. Qual é a história desse jogo? No meu coração, vocês não clicaram errado. Hoje eu quero trazer pra vocês um resumo dessa história que é incrível. Na verdade, eu vou falar algumas coisas no decorrer do vídeo, pois pode ser que não seja a história tão definitiva assim. Mas, pessoas, hoje vocês vão finalmente ver a história de Hollow Knight. Pessoas, eu demorei muito tempo pra fazer esse vídeo. Eu tô tentando fazer já faz muito tempo, mas agora eu finalmente sinto confiança e sinto, depois que eu terminei, rejoguei e fui atrás de mais informações, finalmente eu acho que dá pra pelo menos conversar com vocês a respeito desse jogo. Vambora! É como esse jogo, velho. Então, pessoas, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aí confortáveis. Já senta, porque hoje eu vou conversar. Hoje nós vamos falar bastante coisa. Vai ser um videozinho daqueles que eu vou ter que explicar muita coisa e contar, principalmente, né, tudo que tá rolando dentro de Hollow Knight, que é essa coisa muito louca, né, envolvendo esse jogo, tá bom? Então, pessoas, já sente-se e também pegue uma água, porque vai precisar, viu? Já tô avisando. Eu vou precisar porque eu vou falar bastante. E vocês também sentem-se aí, onde você estiver, no sofá, na cama ou na sua cadeira, onde você estiver. Se acomode-se, já fique tranquilo aí e já deixa o gostei no vídeo. Já dá essa força, pessoas, pois não é fácil procurar todas as informações, não foi nem um pouco fácil. Então já deixa pelo menos o gostei, se inscreve no canal e ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. E além dos outros vídeos, outras coisas loucas que nós produzimos aqui todos os dias, pessoas, são 2 vídeos novos, tá bom? Então é um ao meio-dia e outro às 6 da tarde. Então se inscreve, ativa o sino e deixa um gostei aí. E também manda nos comentários, principalmente correções e outras coisas vocês veem no vídeo, falam, Cor, você falou isso aqui e tal. Eu dou um coraçãozinho pra complementar, tá? E também outras coisas que vocês gostariam de ver aqui no canal, tipo outros jogos, outras coisas maneiras também, tá bom? Então vamos lá, pessoas, vamos explicar o que é Hollow Knight. Então, Não é a primeira vez que eu vejo vídeo de história no Core, né? essa treta Já que tá acontecendo. Bom, eu já quero falar pra vocês duas coisas. Eu preciso, antes da gente começar, eu quero falar que eu tô fazendo esse vídeo com muita base no vídeo do Mossberg. Mossberg, ele fez a história quase completa de Hollow Knight. Inclusive tá até aberto aqui pra mim, que eu estava vendo agora há pouco, para não falar besteira. E o outro também, um cara que tem um canal praticamente dedicado a Hollow Knight, chamado Um Cara Que Analisa. O canal deles vão estar aqui no card, que eu assisti bastante coisa desses dois canais. E também eles explicam muito mais detalhes, com muito mais outras informações que eu vou dar aqui. Eu também vou colocar um pouco do meu ponto de vista, umas coisas que eu não vi desse Eu acho que eu vou assistir 2 vídeos explicando sobre a história, porque tem muita coisa. esses canais, né, que eu vi eles comentarem. Então eu vou trazer algumas coisas aqui, mas eu sei, pode ser que mesmo assim eu fale algumas besteiras, eu fale algumas abobrinhas, tá bom? Então me desculpem desde já, mas eu tô tentando o meu melhor, porque eu terminei o jogo, fui atrás de informação, então eu vou deixar esses apêndices aqui, melhor dizendo, né, tipo, outras informações caso você quiser procurar mais, tá bom? Então vamos lá, então mais uma vez peço desculpa se faltar alguma coisa e vamos entrar nesse mundo louco chamado Hollow Knight. Primeiro eu tenho que explicar, na verdade eu tenho que falar de duas coisas mega importantes que são a fundação, praticamente o alicerce principal de Hollow Knight. Primeiro que existem dois mundos para vocês entenderem. O mundo real, que tem as suas lendas e os seus mitos, que é onde se passa o jogo mesmo, e tem o mundo dos sonhos, onde existem deuses, onde existem criaturas mitológicas e mesma coisa, mas são dois mundos
o mundo real e o mundo dos sonhos. O mundo real, que eu falei, é o mundo que a gente passa no jogo, o mundo dos sonhos. É quando você adquire o ferrão dos sonhos, você adquire aquele ferrãozinho, que você começa a ir pra esse outro mundo que é feito dos sonhos, né? Que é feito das essências. E isso já vincula pra outra coisa mega, ultra bizarramente importante que eu tenho que explicar. Esse mundo é dividido em 3 coisinhas também importantes, que servem, né, como os elementos do jogo. São divididos entre o vácuo, que é o Void, as almas e as essências. Esses três elementinhos praticamente compõem quase tudo em Hollow Knight. Então vocês sabem que existe o mundo real e o mundo dos sonhos, né? Vamos pôr aqui, realidade, sonhos. E dentro desses 2 mundos existem o Void, que é o vácuo, né? Ou vazio, acho que vamos chamar de vazio, que é como se fosse uma substância caótica. É como se fosse uma substância que não tem forma, mas está desde as formações do mundo. E essa forma existe há vai saber quanto tempo. E tem as almas, que seriam, né, a pessoa, sabe, a força vital dela, como seria, né, o que compõe um ser vivo. E tem a sua essência. A sua essência é a parte que te vincula a esse mundo dos sonhos. É como se fosse um do céu, praticamente. Como se fosse, sabe, só tem a terra e o céu. É como se fosse isso. E as essências é que vinculam, né, essa parte mais dentro do seu ser, que cria, ou melhor dizendo, que expande a pessoa até chegar a esse mundo de sonhos. Entenderam? Entenderam a parte inicial? Vamos lá, muita coisa pra falar. O que acontece? Muito tempo atrás, não se tem datas. Isso é outra coisa em Hollow Knight. Não tem datas, é só tipo assim, as coisas foram acontecendo, vai saber quanto tempo que demorou, tá bom? Então não vem me perguntar de data, porque nem isso o jogo tem. O que acontece? No mundo real, né, o mundo lá das criaturas, mas existiam umas criaturas chamadas Wyrms. Wyrms seriam grandes feras, sabe, colossais, que, sabe, elas têm um tamanho gigantesco, assim, elas são enormes, elas são, tipo, poderosíssimas. E elas estavam andando pelo mundo todo. E no mundo dos sonhos tem os deuses, que nem eu falei pra vocês. Não necessariamente tem o deus, na verdade, até que tem, mas a gente vai falar daqui a pouco. Mas é ali que também tem essas suas divindades, melhor dizendo. Então esse mundo existe essas coisas. Mas no mundo real, esses Wyrms, eles seriam como se fosse a divindade do mundo real. Como se fosse a divindade desse plano aqui. E no mundo dos sonhos tem as deles, melhor dizendo. Aí acontece, um desses Wyrms, não se sabe se todos os Wyrms morreram, mas eu acredito que sim. É falado no jogo que não existe nenhum mais outro Wyrm, né? Que seriam essas criaturas colossais. E um desses Wyrms acabou parando onde vai ser Hollow Nest, né? Que é o lugar do jogo. Esse Wyrm, ele foi lá pra cá do caramba e ele morreu. Ele simplesmente faleceu. Eu tenho que falar também que esses Wyrms, eles têm uma habilidade de prever o futuro, sabe? Como se eles pudessem adivinhar as coisas que fossem acontecer. Não se sabe o quanto forte esses bichos eram, mas se eles podiam realmente prever com precisão, né? Se eles realmente sabiam fazer as coisas direito. Mas o importante é que eles eram seres muito poderosos e eles acabaram falecendo. Só que desse Wyrm que parou perto de Hollow Nest, na verdade, ele não morreu. Ele saiu da sua casca, saiu, né, do seu formato pra ir para uma outra criatura. Dele então gerou um outro bicho. Então, melhor dizendo, ele morreu e renasceu, né, do ovo dele. E desse ovo veio o Rei Pálido. O Rei Pálido é praticamente o principal pilar dessa treta toda. O Rei Pálido, ele era uma criatura, né, um bichinho normalzinho, né, ele era pititico, coisinha fofa, e ele tava com várias ideias na cabeça dele, e a principal coisa que ele queria fazer era um reino para ele ser adorado. Como ele era uma criatura colossal, sabe, feita há tantos anos e por aí vai, então ele teve esse desejo, né, do coração dele de querer ser adorado, idolatrado no mundo, né, sabe, ali, pelo menos na onde ele estava ali. Só acontece o seguinte, ali onde ele morreu, né, o Wyrm morreu e nasceu como Rei Pálido, já tinham algumas criaturas morando ali, já tinham algumas tribos, melhor dizendo, já povoando aquele lugar. O que acontece? Há muito tempo atrás também eu tenho que falar pra vocês que existia uma civilização, antes até dessas tribos, que eles adoravam o Void, eles adoravam o vazio. Não sabe direito o que aconteceu com eles, mas eles realmente tem algumas coisas lá dentro. Eles adoravam a forma do vazio e a forma caótica que o vazio trazia, né? E a paz que o vazio trazia também. E eles têm algumas daqueles totens de almas. Esses totens de almas é como se fossem o restante deles, né? Os remanescentes deles colocados nesses pilares aí e tal.
durante o jogo que eles vêm do vazio, né? É só uma das coisas que surgiu desses bichos. Mas enfim, o Rei Pálido então ele foi trocar uma ideia, né, com o pessoal que já tava morando lá. O primeiro pessoal que ele foi trocar ideia, que eu acredito que foi os mais antigos que estão lá dentro também, são os louva-a-Deus. Os louva-a-Deus, eles são um dos mais antigos, na verdade. Que o outro mais velho pra caramba também. Eu vou falar então que eu acredito que seja por idade, mas eu não tenho certeza. Eu sei que ele falou com todo mundo, tá? Não me culpem com isso. O que ele falou foi os louva-a-Deus, uma dessas tribos. O louva-a-Deus, eles têm essa característica de serem uma tribo muito guerreira e muito forte. E eles valorizam a força e também a capacidade de luta que o seu oponente tem. Eles são guerreiros bem honrados. Existiam 4 lords louva-a-Deus, sendo que um depois traiu, depois eu vou contar o que aconteceu. Mas esses lords louva-a-Deus falaram assim: olha, a gente já é uma sociedade que pensa por nós mesmos, a gente já tem as nossas ideias, a gente já pensa, né, por nossa conta, a gente não precisa desse negócio seu aí. Então, sei lá, quer fazer, se faz, tá ligado? E aí ele entrou em um acordo com essa tribo louva-a-Deus, onde nenhum mexe com o outro e tava todo mundo em paz. Ó, prova sua força aí que tá de boa, mas a gente não vai servir você não. O outro povo também que tava lá dentro é o povo dos fungos, que eles viram a capacidade do Rei Pálido, né, de prever o futuro, e aí falaram assim: ah, você prevê o futuro, então você deve ser zica, nós vamos seguir você. E eles têm uma coisa, né, enquanto os louva-a-Deus eles têm sua individualidade, tipo, cada ser pensa por si só, o reino dos fungos eles têm uma mente coletiva. Ou seja, tem um fungo principal que acabou botando a mente deles toda da mesma forma, sabe? Da mesma maneira. E eles têm algumas partes dos fungos ali, principalmente da passagem verde, que eles adoram que é como se fosse uma lesmona, é uma lesma muito forte também, mas ela é uma lesma pacífica. Ela criou alguns outros seres que tem ali dentro, mas é uma lesma mais de boa no canto dela lá e tal. Ó, Rei Pálido, você entrou aí e fica de boa, tá ligado? Foi isso basicamente que aconteceu. Então, eles concordaram com o que o Rei Pálido queria, e aí ele foi pra outro povo, que é o povo das abelhas. As abelhas falaram assim: ah, mano, quer fazer o que você quer fazer? Faz, mas a gente vai ficar na nossa colmeia aqui. É isso, eu não tô zoando. As abelhas nesse jogo, elas só estão lá por existir. É só isso, elas já estavam lá, falou amém, faz o que você quiser e tá de boa. É isso. Aí temos também mais outros 2 povos. O melhor eu vou deixar pro final. O outro povo que eu tenho que falar pra vocês são das bestas, que seriam, na verdade, das tecelãs. As aranhas, melhor dizendo, de ninho profundo, vulgo de Pinest. Ali, elas já tretaram com o Rei Pálido. Falaram assim: a gente não quer você aqui, mano. Sai fora. A gente não quer fazer nada com você, porque você tá entrando onde você não foi chamado. E aí, depois dessa treta que teve entre os dois, elas, né, ficaram por isso mesmo. E aí então, o louva-a-Deus, eles falaram assim: ó, vamos entrar num acordo melhor ainda, né? O pessoal lá falou: a gente não deixa as tecelãs, né, as aranhinhas subirem pra cá, o pessoal lá de Pinest, e você garante aí as coisas que você tá prometendo e tudo mais, os caminhos, as tecnologias que você tá querendo fazer aí. E aí então, Deep Nest ficou isolado. E depois tem o outro povo, que são os das mariposas. O povo das mariposas, eles são o povo, na verdade, que mais é conectado com o mundo dos sonhos. E eles têm mais essa parte da essência, né, vinculado a eles. Então o povo da mariposa viu o que o Rei Pálido tava fazendo, viu tudo que o Rei Pálido tava querendo propor, né, querendo fazer, e falaram: putz, que da hora que você tá querendo fazer. Só que a mesma coisa que o reino dos cogumelos tem, o povo das mariposas também tem. Eles têm uma mente coletiva ligada nesse mundo dos sonhos. E eles adoravam uma divindade nesse mundo dos sonhos. E essa divindade era a Radiência. Radiência? Como é que fala isso em português? Radiância. Tava falando errado, é radiância. É porque em inglês é radiance. É radiância. A deusa é como se fosse uma outra mariposa absurdamente gigantesca, né? Fortona pra caramba, só que ela tá no mundo dos sonhos. Ela praticamente colocou a mente das mariposas ali em cima, né? E todas as mariposas estavam nesse coletivo, né? Todo mundo pensando junto, por vai, aquela coisinha linda e maravilhosa. Quando veio o Rei Pálido, como ele é esses seres primordiais, né? Nessas lendas do Hollow Knight, na verdade, Hollow Knight, desculpa, os seres pálidos, eles são muito mega power, sabe? Eles são poderosíssimos. E então, o brilho que o Rei Pálido acabou emanando, né? Deles ter sido um Irme por vai e tá fazendo essas coisas, encantou as mariposas. E aí as mariposas, elas estavam, né, com a luz lá na radiância, tava lá vendo a radiância bonitinha, e elas começaram a trocar a luz delas pro pessoal ali do Rei Pálido, aquela cidade, né, que ele tava querendo montar. Que é a Cidade das Lágrimas, aí tem a Hidrovia Real, né, aí
ele acabou colocando muito conhecimento no mundo inteiro, né? O Rei Pálido expandindo a mente das pessoas, né? Dos insetos, colocando, sabe, características únicas, individualidade, né? Eles não precisavam mais pensar no coletivo, eles podiam pensar por eles mesmos, colocando, sabe, estudos e tecnologia, né? Para as pessoas, instruindo coisas para a guerra e por aí vai. O Rei Pálido, ele modernizou praticamente tudo. E tudo veio dele, e aí as pessoas começaram a adorar ele. E as mariposas, vendo tudo isso, acabaram ficando encantadas com isso e acabaram esquecendo da Radiância, né? A Radiância lá, né? A deusa dos sonhos lá. E aí elas começaram a ir pro Rei Pálido aos poucos. Tem que explicar tudo isso porque a Radiância é mega importante também pra história. O que acontece? Passa-se muitos anos, né? Não se sabe quanto tempo, mas o outro ser também que tem ali dentro, que eu tenho que falar pra vocês, é a Dama Branca. A Dama Branca, ela é como se fosse também um ser pálido. Talvez ela veio de um Wyrm também. Não sei, não sabe na história, mas sabe que ela é uma pessoa pálida, né? E os pálidos desse mundo, eles são ultra mega fortes. Então pode ser que ela veio de um Wyrm também, não sei. Mas ela é a rainha do lugar. Então era o Rei Pálido e essa Dama Branca que estavam governando o mundo inteiro. O Rei Pálido chega até ela porque ela tem um único propósito que ela gosta bastante de fazer, que é procriar. Eu não tô zoando, eu não estou brincando. E ela viu o Rei Pálido como um pálido também, né, alguém da espécie dela, e falou assim: então nós dois somos a mesma coisa, então nós vamos casar. Praticamente é isso. Então todo o reino acabou crescendo, acabou, né, tendo várias pessoas que ficaram, vamos por assim, gratas pela tecnologia e pela inteligência, né, pela consciência que foi dada a elas. Mas uma pessoa não gostou muito disso não. Uma pessoa ficou atacadíssima com tudo isso, que é a Radiância. A Radiância, aquela deusa, né, muito doida, tava lá no mundo das mariposas, viu que as mariposas viraram as costas pra ela e falou assim: então agora vocês vão ver só. Agora vocês vão ver a treta que eu vou fazer. E a Radiância, ela tem uma característica. Viu que as mariposas viraram as costas pra ela e falou assim: então agora vocês vão ver só. Agora vocês vão ver a treta que eu vou fazer. E a Radiância, ela tem uma característica. Quanto mais ela é esquecida, mais forte ela fica. Então pode ser por isso até que as mariposas adoravam ela, que era para deixar ela de boa. Mas quanto mais ela é ignorada, pior é. E aí, quando as mariposas foram, né, sabe, foi passando o tempo, foi passando e passando e passando, mais a Radiância foi ficando forte, até que chegou um ponto em que ela infectou talvez alguma das mariposas, ou criou uma infecção através delas, pois dá pra fazer, tipo, do mundo dos sonhos vir pro mundo real, dá pra fazer isso, tipo, vira e mexe, você tá no jogo, você pega o cavaleiro lá, vai pro mundo dos sonhos e volta e fica nesse vai e vem, por aí vai. E aí acontece, essa infecção veio dessa Radiância, ela acabou infectando o mundo inteiro, e acabou infectando o Hollow Nest inteira, né, por conta das mariposas terem esquecido ela. E com isso, né, por causa dessa infecção, várias das mariposas morreram. Essa infecção, ela, vamos pôr, libera o instinto mais primordial que tem dentro dos insetos. É um instinto meio bestial, assim, é um bagulho louco. Eles ficam completamente surtados, ficam completamente malucos. Eles vão pra cima e não estão nem vendo. Então, eles acabaram ficando mega agressivos e alguns acabaram cometendo cosplay de Sayori, porque a cabeça deles bugou, fritou, melhor dizendo, e eles se explodiam. Por causa disso que explode. E a parte laranja é onde fica a infecção. E o que acontece? O Rei Pálido, ele viu toda essa situação e falou: a gente tem que fazer alguma coisa. Nessa época também, ele criou 5... Criou não, né? Na verdade, ele chamou 5 cavaleiros, que seriam, né, os 5 mais... Os guerreiros mais fortes que ele tem, né? Os guerreiros mais overpowers. E esses 5 cavaleiros, eles estavam, né, responsáveis não só para proteger o Rei Pálido, mas também para impedir que a Deep Nest fizesse alguma coisa. E aí, esses cavaleiros, eles têm algumas características importantes. Eu tenho que falar alguns deles que eles vão aparecer na história também. Eu posso falar, primeiro, o que mais a gente vai ver... Se não é o que mais a gente vai ver, é o primeiro que a gente conhece, que é o Hegemon. Na verdade, a gente conhece o falso cavaleiro. É aquele gordão lá que a gente bate e tem umas lesmas dentro dele. Esse Hegemon, ele é um cavaleiro que já se foi, né, muito tempo. Talvez por conta da infecção ou por conta da guerra, não sabemos direito. Mas essas lesmas pegaram a armadura dele e por isso que a gente enfrenta ele no começo. O Hegemon seria o mais da hora, assim, o gordinho da hora da turma. E infelizmente, né, ele também ele abre as
ponto importante que ele é. Tem o Ogryn, que é o defensor do esterco. Ele seria o mais fraco dos 5, mas também o mais leal. Ele seria o que tá sempre tentando se provar ser o mais forte. Por mais que ele seja o bicho do esterco, ele é um cara... eu gostei dele, ele é um cara muito da hora. Outros que funcionam um pouco mais pra história, tipo a Dryia, que ela tá defendendo a Rainha Branca, né? Ela defende a Dama Branca lá, que virou a rainha. Ela é a defensora, porque rolou uma treta na vila do pessoal do Louva-a-Deus. Eu vou explicar daqui a pouco também. E aí tem a Isma, que ela te dá a proteção de ácido. Ela seria a mais doce de todas, sabe? Ela seria a cavaleira mais gente boa e mais da hora, né, de todos. E a Dryia seria a mais lutadora, né, a mais batalhadora, aquela mulher atacada mesmo. E tem o Zimmer. O Zimmer seria o cavaleiro da tristeza. Ele é completamente depressivo por conta da treta que deu com os louva-a-Deus. Deixa eu já entrar nessa treta dos louva-a-Deus, que vocês já vão entender melhor o que aconteceu. Quando deu a infecção, né, da radiância, deu a treta toda da radiância, os reinos começaram a mudar. O pessoal dos fungos, que eles já tinham a mente coletiva, eles só mudaram a mente coletiva pra radiância, né? Eles trocaram de um pro outro. Eles tinham a mente coletiva entre eles, aí passou pra radiância, sem eles saberem, né, por conta da infecção. Aí, nisso, o pessoal lá dos louva-a-Deus, eles ficaram suaves. Eles falaram assim, não, esse negócio não afetou a gente, não. Como eles não têm essa habilidade tanto de sonhos, eles são mais guerreiros, então eles ficaram tranquilos, suaves. Mas tem uma parte da tribo dos louva-a-Deus que traiu o movimento, traiu esse negócio e foi pra ficar mais forte. Eles viram que esse negócio da infecção deixa eles mais forte, deixa eles mais poderoso, mais brabo. E eles começaram a negar a sua própria consciência para ficar mais forte, né? Por conta dessa tal da infecção da radiância. Que nele surge, né? O louva-a-Deus traidor. É aquele bicho com olho laranja. Todo bicho com olho laranja que você vê no jogo é um bicho infectado. Ah, tá! Então esse bicho aí é aquele outro louva-a-Deus. Caraca, agora que eu percebi, mano. Ai, meu olho. Caraca, tudo faz sentido agora. A radiância. A cor laranja é a cor da infecção. Se você vê um bicho laranja, Entendi. ele tá infectado com a radiância. Não tem o que fazer. E aí, ele também, o tal do Zimmer, você encontra aí no jogo, ele tava apaixonado pela filha de um desses lords louva-a-Deus. Só que eles não aprovaram o relacionamento dos dois. Então eles se separaram. Quando deu a queda de Hollow Nest, né, por conta da infecção, e os guerreiros, né, só sobrou o Ogryn, que é o único que tá defendendo alguma coisa, e o Zimmer, que tá lá no canto dele isolado, lá nos caramba de Deep Nest, ele fica totalmente choroso, né? Tentando ainda... A única força que ele tem é essa. Tanto que é dele que vem as flores, né? Que é a flor delicada, que ela é importante para até fazer um dos finais do jogo. Só acontece, com isso, o Rei Pálido, ele teve uma ideia, ele teve um plano. Ele falou assim, não, vamos tentar salvar esse negócio aí. Ele começou a estudar a matéria do vácuo, né? Do Void, lá do vazio. Ele foi lá pra baixo e foi começar a estudar essa matéria pra ver o que podia fazer. O que acontece? Como ele pensou assim, pô, beleza, a radiância, ela é um ser que infecta as mentes, né? E se a pessoa tem consciência e tudo mais, vai sonhar com essa mulher. Então a gente precisa fazer um negócio, precisa fazer uma criatura ou fazer alguma coisa que não tenha consciência, seja completamente vazia, para poder receber a radiância e prender ela lá dentro, prendendo e deixando ela em paz, né? A gente não tendo mais infecção espalhada por aí, porque as pessoas estão infectando delas sonharem com a radiância. E aí, então, ele tem o plano de fazer um bicho a partir do Void, né? Cavaleiro vazio. Da matéria do vazio. Então, ele vai e chama a Dama Branca e fala assim, ó, nós vamos então começar a literalmente fazer um receptáculo perfeito. E aí, então, ele cria um monte de receptáculo. Ele cria uma porrada. E ele joga todos eles no abismo. Ele fala, tá aí, ó, moleque. Ah, tá, ele faz receptáculo. Ah, tá. Tá, não, joga isso no abismo. Quem sair daí, quem for o cara melhor daí de vocês, vem aqui, sobe aqui que você vai ser o receptáculo perfeito. Só o seguinte, um deles conseguiu sair, conseguiu chegar no topo de volta do abismo, e aí ele foi abraçado pelo Rei Pálido,
né? E aí o Rei Pálido começou a tratar esse receptáculo como filho, né? Como se fosse um sucessor dele. Caraca, Então que da pode hora. ser por aí que o receptáculo não ficou tão perfeito assim. Não era um receptáculo que, tipo, o receptáculo não podia nem ter emoções, não podia nem ter sentimentos. Porque o receptáculo e todos os outros receptáculos, eles tinham o objetivo de conter a radiância de algum jeito, de alguma forma. Mas aí, quando o Rei Pálido saiu e viu que tinha um que, vamos por assim, subiu até ele, que era um descendente dele, ele foi então treinou e foi tentar fazer com que ele ficasse mais forte, né? O receptáculo a virar o Hollow Knight, o Cavaleiro do Vazio. O sacrifício dele é que mantém toda a cidade, que mantém todas as coisas de pé, né? E é por isso que o Rei Pálido sonha que o Hollow Knight é um reino eterno, por conta dessas coisas que ele acabou fazendo e criando, né? Pra fazer o reino dele ficar para sempre. Então, o Hollow Knight, ele nasceu, né, desse vazio. E aí ele pega a radiância pra ele, só que não foi bastante. Não foi bastante só pra conter a radiância. Tinha que também fazer alguns guias, tinha que fazer algumas tretas, algumas pessoas que começaram a estudar as essências ou que pudessem ser tão fortes para manter, né, a mente do Hollow Knight presa junto com a radiância, né? Deixar ela presa no mundo dos sonhos e ninguém mais ser infectado por aí. Então foram selecionados 3 sonhadores, que seriam os 3 principais do selo, né? Que contém o Hollow Knight lá dentro, né? O Cavaleiro do Vazio. Os 3 são, deixa eu pegar pra ordem aqui, melhor hora do que eu posso falar, é porque eu tenho que falar outra coisa depois. O Lurien é da terra da Cidade das Lágrimas, e essa cidade praticamente era um dos grandes centros, né, de Hollow Knight. Então ele era grande amigo também, né? O Lurien era grande amigo do Rei Pálido, ele só aceitou. Ele disse, não, beleza, eu sou observador, eu gosto de ficar vendo as coisas, eu vou ver agora dos sonhos o que está acontecendo. Então ele foi. Basicamente ele já era amigo do rei e foi embora. A outra era a Monomon, seria a professora. Ela estava lá perto do Jardim da Rainha, lá na Terra Verde e tudo mais. Ela basicamente foi uma das que mais usou o conhecimento, né, adquirido pelas contas que o Rei Pálido criou. Então, ela basicamente documentou tudo, fez um monte de coisa, ela guardou e tudo mais, sabe tudo. E ela tinha um fiel escudeiro, olha só, ela também tinha sua proteção, que era o Quirrell. Até então, quando ela estava ainda viva, e ela foi hibernar naquele tubo lá de coisa morna ela e tal. Ela tinha tanta afeição pelo Quirrell que ela deu a máscara dela, né, pra ele. Outra coisa que tem que explicar pra vocês, esse negócio de máscara. As máscaras que tem no Hollow Knight são pessoas que seguem o Rei Pálido. Todas elas seguem o Rei Pálido ou confiam nele de alguma forma. Ou adoram ele, né? Dependendo do nível e tudo mais. Por isso que quase todas as máscaras são parecidas com o Rei Pálido. E tem algumas outras máscaras que são diferentes, ou que não se parecem com o Rei Pálido, ou que se parecem com algum outro deus, com uma outra pessoa superior. Tipo, que nem eu vou falar agora da Hera. Hera que seria a besta. Ela seria do reino lá das Tecelãs. E todas as Tecelãs têm o rosto, né, a máscara parecida com a Hera, não com o Rei Pálido. São detalhezinhos que vocês veem aí. Só que é o seguinte, essa terceira sonhadora, melhor dizendo, ela falou o seguinte, ela tinha uma condição. Ela não tinha mais como procriar, ela não tinha como ter um sucessor, não tinha como continuar a linhagem dela, então ela chegou pro Rei Pálido e falou assim, ó, meu marido morreu, eu preciso de mais uma pessoa pra sabe, continuar a minha linhagem. Eu quero ter uma herdeira, um herdeiro. Você vai me dar um filho, não quero saber. Então você concorda, se você me der um filho, eu concordo fazer esse negócio seu aí. Com isso o rei então concorda, pega a matéria do vazio um pouco, né, lá e tal, junto com a parte dele e cria-se junto com a besta, né, a Hera, a Hornet. E a Hornet era uma coisa assim, mais um pouco de consciência da mãe dela, né, ela aprendeu algumas coisas com as tecelãs, por isso que ela tem uma agulha, né, e o nome dela, os aliens e tudo mais, porque ela é da terra das bestas, né, lá de Dipnest. Então ela vira uma sonhadora, né, a Hera. Então os 3, né, sonhadores prendem o Hollow Knight, naquele caso no preto, né, junto com o Rei Pálido, montou lá a proteção, prenderam os bichos lá e ficou lá até, né, acontecer o pior. Depois, nada tão ruim como eu posso piorar. Depois eles prenderam o Hollow Knight lá dentro, né, junto com
os selos, né, que foram feitos dos 3 sonhadores, aconteceu o pior. As mariposas começaram a morrer mais ainda. E a radiância começou a ficar mais ainda esquecida. Eu lembro pra vocês, quanto mais esquece aquela mulher, mais forte ela fica. E aí sobrou só uma mariposa, que é a vidente. E a vidente, ela lembra ainda da radiância, lembra da Terra dos Sonhos, e ela fala que o povo dela sucumbiu a essa nova luz, com o rei pálido e tudo mais. Ela que vai explicar essa treta toda. E aí a radiância tá ultra mega forte agora. E aí ela já começa a quebrar o receptáculo que ela tá presa, né? Do sonho lá do Hollow Knight e tudo mais. E aí então o pior acontece. A infecção acontece de novo, a aparecer, né? A infectar outras pessoas, e aí o Hollow Knight começa a sucumbir de novo. Nesse meio tempo, a Dama Branca, ela descobre o que o Hollow Knight fez, o Rei Pálido fez, o marido dela, e ela fica com tamanha vergonha que ela se lacra inteira, né? Ela vai se prende inteira com vergonha de querer dar novas crias, né? Novos filhos. Por isso que ela fica totalmente presa lá. E aí, a soldada dela, deixa eu falar o nome dela aqui, a Draia, ela vai lá para proteger a Dama Branca de nenhum outro louva-a-Deus, né? Que eu falei pra vocês que um dos louva-a-Deus traiu, então tem outros louva-a-deuses que também entraram na traição, né? De ficar com infecção. E aí a Draia foi lá para proteger ela, né, de não sofrer mais um dano, enquanto a Dama Branca fica lá, totalmente lacrada, né, sem poder dar mais filhos. Então, aí acontecem as coisas que nós vemos durante o jogo. Um receptáculo que fugiu do abismo, né, começa a vir para Hollow Knight, né, começa a sair e tudo mais. Por algum motivo, o Hollow Nest acaba encantando muito desses insetos, pois além de ser uma luz gigante no meio do nada, a maioria da parte da terra, da parte de cima, né, onde tem Hollow Nest, tem todas as áreas em volta, é uma área muito deserta, não tem nada. É tudo já devastado e só os fortes sobrevivem. Só quem tem a maior força, assim, vital e mais treinados e consegue viver lá em cima. Mas antes do nosso cavaleirinho, o personagem chegar, eu tenho que lembrar algumas coisas que aconteceram também. Nesse meio tempo, o cavaleiro tava começando a quebrar o Hollow Knight, e aí o Rei Pálido foi lá e lacrou o abismo pra ninguém mais entrar lá, pra ninguém mais ver e também no receptáculo sair, porque deu bosta, deu ruim. Ele ligou o botão vermelho e, nesse botão vermelho de ejetar, ele acabou pegando todo o Palácio Branco dele, mais os súditos dele, e partindo para o Mundo dos Sonhos, para uma outra parte do Mundo dos Sonhos que a Radiância não está. E aí ele levou o Palácio Branco para lá e pediu para um dos cavaleiros dele manter a prisão, né, do reino dele, na mente dele, né, no Reino dos Sonhos. Ele deixou o Cavaleiro Branco lá, né, na porta, e aí o Palácio Branco foi todo para outro lugar, onde o Rei Pálido ficaria, né, sem ser incomodado e não tendo mais a infecção onde ele está. Covarde! Fez toda a treta e fez toda a traquitanagem com as mariposas e depois saiu fora, vazou. Então, agora eu posso falar que acontece os eventos do jogo. O cavaleiro chega, né, sem saber o que está acontecendo, mas aí essa sensação é a mesma sensação que atraiu o Kirill, que ele foi, né, tipo, pra proteger a professora e tudo mais, que era o servo dela. O Tiso também foi pra lá, o Zot e outras criaturas começaram a ir pra lá. E tem até outras coisas que também foram, que vieram, tipo assim, curiosas pra saber o que tá acontecendo. A primeira coisa que veio foi uma das pessoas da trupe do Grimm. O Grimm, que é da DLC, ele na verdade ele vem pelo chamado do fogo escarlate que você acha dentro do jogo, e aí vem a tribo escarlate, né, pra Dirtmouth, que aí, tipo, você que chamou. Um do trupe do Grimm foi, mas ele morreu lá dentro. E aí você pega a chama desse cara e aí chama o Grimm, e o Grimm é ruim. O Grimm é brabo, mas é a batalha mais da hora do jogo inteiro, na minha opinião. E aí também vem outra coisa muito importante, que são os buscadores de Deus. Eles chegaram ao Hollow Nest, né, pra ver o que estava acontecendo, vendo que tinha alguma divindade, e descobriu que tinha um monte, uma que infectava os outros ainda. E aí então eles acabaram se prendendo, né, se lacrando, pra não deixar, né, essa infecção chegar até eles. Eles estão lá na parte de baixo, lá depois do negócio do esterco lá. E aí você entra na mente, né, de um desses seguidores, né, dos buscadores de Deus. E aí você tem o Panteão, que o Panteão vai destrancar mais finais pro jogo. Mas até então, sem as DLCs, o jogo tem 3 finais, sendo mais dois finais extras na DLC dos God Seekers, que são a parte mais difícil do jogo.
impossível, simplesmente. Bom, então resumindo o que acontece dentro do jogo, o cavaleiro vai lá, mete o ruim em todo mundo, ele descobre toda a treta, pega o ferrão dos sonhos, entra no sonho em todo mundo, e aí depois ele vai, então ele quebra os selos pra ele depois ter uma escolha, né? Você pode ter várias escolhas, tanto que a própria Hornet, ela vai brigar com você, porque ela vê se você é um receptáculo mesmo bom ou não. Primeira vez que a gente encontra ela, tem um receptáculo já morto, provavelmente a Hornet que bagaçou ele. Então, a Hornet, ela prove que você é forte bastante, então você vai, né, enfrentando outras criaturas, ficando mais forte conforme, né, vai passando e vai evoluindo. Vai ficando mais e mais e mais. Tem o primeiro final que você, tipo, elimina os 3 selos, né? Você chega e liberta o sonho, né, da Hera, da Monomon, você libera os 3 e aí você pode já ir direto pro ovo, se você quiser. Fazendo esse final, você, tipo, mata o Hollow Knight, melhor dizendo, pega toda a infecção pra si, mas você só fez o ciclo ficar maior de novo. Vai precisar um outro receptáculo no futuro também fazer a mesma treta. Né, os receptáculos depois que eles não são perfeitos. Ainda mais porque eles têm sentimentos, eles têm uma coisa assim, sabe? De dívida e por aí vai, lembrar do próprio Rei Pálido e por aí vai. E aí tem outros 2 finais que você tem que procurar. O Coração Vazio. É uma treta infernal achar esse Coração Vazio. Você tem que procurar a marca do rei, que é onde nasceu, né, o Irme, ir lá pegar a marca pra você, tipo, ser a marca da herança, né, melhor dizendo, de você realmente um cara que vai pegar o trono de Hollow Nest. Você vai lá embaixo, pega tudo, vai o Coração Vazio e aí tem mais outros 2 finais. Que acredita-se que o terceiro final seria o final verdadeiro. Meio que não é. A Team Cherry já falou que não tem final verdadeiro. Todos os finais são canônicos se você terminar o jogo. O mais legal de Hollow Knight é isso, você pode pegar o jogo e jogar do jeito que você quiser e pegar o final, e tudo bem no seu final verdadeiro ou seu melhor final e por aí vai. Ele é o final que você pegou e acabou, é simples assim. E aí, nesses 2 finais, envolvem o segundo final, você chegando a ficar forte, pegando o Coração Vazio, a Hornet, ela te ajuda na última batalha, e aí você e ela enfrentam o Hollow Knight. E aí vem a opção, porque ela vem pra cima pra você entrar na mente dele, pra você entrar na onde a radiância está realmente presa. Aí você pode escolher ou deixar o Hollow Knight abater ela, né, tipo, deixar ela desmaiada e você enfrenta ele de novo. E aí acontece praticamente a mesma coisa que o primeiro final, só que aí quem fica como selo é a Hornet, porque carambas, é porque eu acho que ela desmaiou e aí ela agora tenta conter ele lá dentro, não sei. E o terceiro final seria, né, você entrar na cabeça do Hollow Knight e aí você enfrenta a Radiância. E enfrentando a Radiância, você, com o seu vazio mais o vazio do Hollow Knight, dá uma porrada na Radiância, mete a porrada na cara dela e aí ela é ejetada. E aí toda a Radiância, né, toda a infecção dela provavelmente sumiu, provavelmente evaporou, e aí a Hornet ela acabou sobrevivendo todo esse ataque, mas o Cavaleiro foi de embrulho. E aí tem os outros 2 finais, que são os finais do Panteão. No final do Panteão, tipo, você faz tudo, aquela treta e tudo mais, aqueles boss rush do inferno, até você chegar de novo da Radiância Absoluta, que seria a radiância dos deuses mais overpower, por aí vai. E aí vem o final, que tudo começa a derreter, né, de fogo. O próprio Hollow Knight vira um bicho absurdo, vira um bicho mega atacado, e aí vamos por assim, você acaba até com o reino dos deuses, melhor dizendo. E aí aquela criatura bizarra, né, vem pra cima de você, vem pra cima, né, do mundo dos sonhos. Ela até explode o mundo dos sonhos e vem pro mundo real. E aí o Hollow Knight acorda e a primeira coisa que ele vê é a Hornet e eles vão tretar, praticamente isso. E o outro final é a mesma coisa, só que eu falei da Flor Delicada. A Flor Delicada você pode entregar para alguns bichos dentro do jogo, né, para alguns outros NPCs. E dependendo do NPC que você entregar, pode acontecer alguma coisa diferente. Inclusive, se você entregar para esse buscador de Deus, né, entregar para ele a florzinha, quando acontecer o final do Panteão, a florzinha vai brilhar e vai eliminar, né, esse caos que começou a sair de dentro dele, né? Esse vazio que começou a explodir e agora tá explodindo pra fora. E aí a florzinha, que seria a Flor Delicada, né, que prende, né, a bondade, os 2 se eliminam e fica por isso mesmo. Bom, pessoas, eu acredito que o terceiro final seria o final mais plausível, e aí a Hornet ficou viva, e aí é onde a gente vai ver
vamos por assim, a continuação disso não é nem tanto uma DLC mais, aonde eu até tô sabendo da Team Cherry. O Silk Song seria a continuação de Hollow Knight já, seria o Hollow Knight 2. Segundo eles, já tem muito mais coisa do que eles estavam planejando. Tá vindo muito maior, então realmente pode ser uma continuação, talvez com um pouco menos de horas de jogo, mas praticamente ainda contando mais alguns detalhes de Hollow Knight. Consegui! Contei tudo! E eu acho que deve ter faltado alguma coisa. Eu tenho certeza que deve ter faltado alguma coisa, deve ter deixado algum detalhe passar, mas me desculpe, o vídeo gigantesco. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado também. Deixa nos comentários qualquer coisa que faltou, se eu errei, me desculpem. Eu vou marcar com um coraçãozinho os comentários aí que for mais da hora, tá? Que complementar as coisas aqui. E já deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sino pra não perder nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado! Foda. Vou acabar fazendo bosta, mano. Obrigado, pessoas! Eu quero uma água. Eu quero encerrar o vídeo. Encerra o vídeo, editor. Beijo. E muito obrigado a todos vocês aqui. E até a próxima. Beijo. Ah!